Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos, invocamos o Teu nome, Senhor, e pedimos, Senhor, para que a Tua luz continue, Senhor, nos iluminando os olhos do nosso coração, iluminando todo o nosso interior, Senhor, pois nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz, Senhor, por isso também, Senhor, devemos andar sempre na luz, Senhor. Senhor, o Senhor como a luz do mundo, o Senhor como a luz da vida, Senhor, deseja, Senhor, ganhar-nos mais, Senhor, trabalhar mais em nós, Senhor, encher-nos mais com a Tua vida, Senhor, para nos tornarmos, Senhor, a Tua imagem e semelhança. Senhor, que a Tua palavra nessa noite venha, Senhor, alcançar, Senhor, o nosso coração, venha alcançar, Senhor, a nossa mente, venha alcançar a nossa vontade, a nossa emoção, venha alcançar todo o nosso ser, Senhor. Senhor, por meio da Tua palavra, execute a obra em nós, execute a Tua vontade em nós, Senhor, pois desde o início, Senhor, a Tua obra tem sido executada pela Tua palavra. Obrigado pela palavra, obrigado pelo Teu falar. Senhor, leva-nos a valorizar, Senhor, cada palavra, cada dia, cada porção, Senhor, cada momento que o Senhor tem, Senhor, nos dado, Senhor, nos leva, Senhor, a imergirmos, Senhor, verdadeiramente no Teu falar profético, na Tua palavra que nos dá direção e nos dá um norte como igreja, como membros, como indivíduo deste corpo. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela igreja em Carlos Chagas. Obrigado, Senhor, pelas famílias. Esteja cuidando das famílias, esteja cuidando, Senhor, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, cuidando, Senhor, ainda dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, Senhor, das nossas crianças. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado de amor para conosco. Senhor, obrigado ainda, Senhor, por cada visitante aqui presente. Esteja, Senhor, abençoando a vida de cada um destes, Senhor, falando ao coração destes, Senhor, para que eles possam ganhar do Senhor, ganhar a vida que há na Tua palavra. Nós te amamos, nós te louvamos. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, Jesus é o Senhor. Graças a Deus por mais essa comunhão, essa reunião que o Senhor tem nos oferecido todos os dias, todas as semanas. Devemos valorizar cada momento, devemos valorizar cada palavra, devemos valorizar, irmãos, cada respiração que sai dos seus pulmões e fazer dessa respiração o que fala no nosso alimento diário, a respiração da vida. Não desperdice sequer um respirar seu, mas use até mesmo esse respirar para invocar o nome do Senhor, fazendo a respiração da vida, não é isso? Invocando o nome dele, porque Romanos 13:10 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que possamos realmente invocar o nome do Senhor, porque é nossa salvação, salvação para a nossa vida, salvação para a nossa casa, salvação para todo o nosso ser, amém? Nós hoje vamos concluir a porção deste volume do nosso alimento diário. Você está disposto a mudar de vida? Semana 4, que tem como título A Luz do Mundo e a Luz da Vida. Ainda dentro do Evangelho de João, estamos estudando, desfrutando dessa porção. E essa semana em especial vimos João capítulo 8, versículos de 1 a 20. A partir de semana que vem, de segunda-feira, nós daremos início ao estudo do nosso novo volume, do nosso alimento diário, que é esse aqui. Tem como título, Você quer receber o cuidado de Jesus? Então, se você ainda não pegou o seu, se você tem a assinatura do alimento diário, procure o irmão responsável do seu GFCM, pega o seu alimento diário, para segunda-feira darmos início à leitura deste volume. Tudo que é compartilhado aqui nas nossas reuniões estão dentro da palavra que nós temos visto e ouvido. Amém? Ainda vem com um livro, além do alimento diário, que dá para um mês, 4 semanas, é o devocional. Vai vir com esse livro aqui, Jesus quer curar e libertar você. Amém? Se você, irmãos, se você que não é diferente de mim, precisa de libertação e precisa de cura, irmãos,
o Senhor ele deseja nos libertar e nos curar. E juntamente vem com o nosso JAV, nosso Jornal Árvore da Vida, que vai vir com esse exemplar aqui, que tem como título O Caminho do Amor. Amém? Então, que você possa fazer bom desfrute, valorizar o que Deus tem te dado. Não, irmãos, que o Senhor não ache em nosso meio, o Senhor não ache em nosso meio aqueles que não valorizam a sua palavra. Amém? Mas que o Senhor encontre em nós aqueles que amam, aqueles que valorizam, aqueles que pagam preço por desfrutar da palavra de Deus, porque o próprio Senhor, Ele nos disse que as palavras que Ele nos tem dito, são espírito e são vida. Então, as palavras que o Senhor tem nos dito é espírito e vida. A vida está na palavra. Se você não tem a palavra na sua vida, você não tem vida na sua vida. Certo? Então, valorize, né? O Senhor, ele ali no seu ministério terreno, ele corrigiu alguns a respeito de que o valor que é a palavra, né, Flávio, comparado à pérola. A palavra do Senhor é como uma pérola para nós, né? Mas que muitas das vezes essas pérolas são jogadas para aqueles que não valorizam. Então, irmão, seja esse que valoriza a palavra de Deus, desfrute da palavra, faça imersão na palavra, que você vai ganhar muito mais da vida de Deus na sua vida. Amém? Então vamos ver João capítulo 8, que foi o que nos falou nessa semana. João capítulo 8, temos aqui uma passagem, a passagem da mulher adúltera. Esse aqui é relatado no Evangelho de João, tá? Que foi pega em adultério. João 8. Antes de nós lermos, eu lembrei aqui de um versículo que está dentro do que foi tratado aqui em João. Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio 22, versículo 20, fala o seguinte: porém, se isso for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel. Prostituindo-se na casa de seu pai, assim eliminarás o mal do meio de ti. Versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Dentro deste tema que foi abordado agora em João 8, a respeito dos fariseus, dos escribas e fariseus, quando eles querem ali colocar o Senhor contra a parede e forçá-lo a tomar uma decisão, tá? João capítulo 8, versículo 1, vamos ler. João 8, 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. João 8, 2. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus, tá? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença de quem? Jesus, uma mulher surpreendida em... Lemos em Deuteronômio 22, que se na lei de Moisés, se uma mulher fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada e morta. Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. O que significa esse ficar de pé? Sendo exposta, sendo o centro daquele momento, daquele acontecido, e além da vergonha que ela estava passando, né, ela estava exposta no meio de todo o povo. E Jesus estava ali.
Os fariseus nada mais queriam do que armar uma cilada para condenar o Senhor, tá? Porque aqui tinha duas saídas aos olhos humanos. Lembra-se que a religião judaica, ou a religião representada aqui pelos escribas e fariseus, nada pode fazer para o homem. A religião, ela não dá vida ao homem. A religião, ela exige, a religião, ela obriga, a religião, ela determina. Mas a religião em nada pode contribuir para que o homem cumpra o que ela exige, entendeu? Então, o que eles queriam fazer com Jesus? Tem duas saídas para ele. Nós vamos levar essa mulher. E nas duas saídas, ou nas duas respostas que ele nos der, nós vamos pegá-lo em alguma falta. Lembra-se que eles estavam com pretexto de prender e matar o Senhor. Mas os escribas e fariseus, bem como a religião, eles são movidos, irmãos, o que eles fazem e o que eles julgam não é de acordo com Deus, não é de acordo com a vontade de Deus, e sim de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto um como o outro é morte, certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal, tanto um como o outro conhecimento, ou seja o bem, seja o mal, partindo desta árvore, Gênesis capítulo 1, certo? Gênesis capítulo 2, perdão, procedem morte, ou trazem morte para o homem. Então eles trouxeram essa mulher e apresentaram para ele. Disseram a Jesus, versículo 4. Lembra-se que a mulher, irmãos, ela já não tinha esperança para ela, tá? Ali ela tinha totalmente, não tinha nenhuma esperança, não tinha nenhum sentido. Agora você imagina você no lugar dessa mulher. Quantos julgamentos você não recebeu por uma vida que você teve, por um pecado que você cometeu, por uma falha que você teve? Quantos julgamentos e condenação você não recebeu? E essa mulher estava diante de escribas e fariseus, mas também ela estava de frente ao Senhor. E eles apresentaram para ele e falaram o seguinte, disseram a Jesus, versículo 4, mestre, eles eram bem irônicos, né? Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Na lei de Moisés, na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Nesse momento, irmãos, eles falaram, vamos jogar uma armadilha, e ele vai cair em uma das duas. Se ele falar que não era para apedrejar, se ele fala, não apedrejem essa mulher, ele seria acusado de blasfêmia. Que ele estaria indo contra a lei. Aí eles tinham um álibi, aí eles tinham já uma confirmação para mandá-lo para a morte, certo? Se ele fala, não apedreja, opa, foi contra a lei. Blasfêmia. Crucifique-o, mate-o, né? Se ele fala apedrejem-na, ele estaria ferindo o Império Romano, porque naquela época a religião judaica ou nenhuma outra instituição poderia executar uma sentença, senão o Império Romano, certo? Somente o Império Romano que poderia executar a sentença de alguém, certo? Então se Jesus fala, não apedrejem, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Ah, blasfemo. Se ele fala, apedrejem, opa, chama Herodes, chama César, porque ele está no lugar de César, e só César que pode executar. Eu imagino aquela mulher de frente a uma situação dessa, irmãos. E quantos de nós um dia na vida não estivemos no lugar dessa mulher?
Você não vê saída, você não vê meio, você não vê fim, você não vê um resultado, você só vê morte. Pois bem, tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. É o que nós falamos aqui. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Depois, no final, se der tempo, eu falo sobre isso aqui. Irmãos, enquanto a religião estava em um patamar de acusação ou acusadores, que é no alto, é no patamar maior de acusador, porque sempre quem acusa está por cima, certo? Se você acusa alguém de um erro, de uma falha, você se julga por cima dessa pessoa, certo? Se você acusa alguém de alguma falha, de algum erro, se você aponta o erro de alguém e acusa, você está automaticamente se colocando acima da pessoa, ou seja, eu sou melhor que você. Enquanto os escribas e fariseus estavam em pé, com o nariz empinado, com toda a lei que não dá vida e não capacita o homem nada nas mãos para condenar aquela mulher, que na verdade o foco deles não era a mulher, era Jesus. Mas a mulher também vai junto, se precisar, crucifica todo mundo. Jesus, em um ato de humildade, ele se reclina. Ele se abaixa. Enquanto todos estão alvoroçados ali, Jesus abaixa e começa a escrever. Certo? Com o dedo. No chão, na terra. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ele não respondeu nem que sim e nem que não. Jesus não anda, Jesus não andava, o Senhor não anda, Deus não anda, a palavra não anda baseado no fruto ou no resultado da árvore do bem e do mal. Irmãos, Deus ele não age numa base de certo e errado. Às vezes nós achamos o seguinte: é errado, eu não faço, é certo, eu faço, mas o certo é a vontade de Deus. Nós não podemos andar com certo e errado, porque tudo isso certo ou errado, ele provém de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E uma vez que o homem se julga certo, porque eu sei o que é certo, e eu fazendo o que é certo, eu estou bem, eu não preciso de Deus. Entendeu? Aí Jesus fala isso aqui, desarma todo mundo, não é isso? Aquele que não tem pecado, eu vou arredar da frente para não pegar em mim. Pode atirar a pedra. E aí? Irmãos, versículo 8 fala: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria, que é a única, presta atenção aqui agora, para você entender algo. Quando o homem peca, o homem é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo, certo? O espírito é composto de comunhão, intuição e consciência. Eu não vou explicar cada uma delas aqui. A alma é composta pela mente, vontade e emoção. E o corpo? O corpo é para você interagir no meio físico. A mente é a minha mente, vontade e emoção. O que é a minha mente? O que eu penso? O que é a minha vontade? O que eu quero? E qual é a minha emoção? O que eu sinto. Por isso que tem dia, você está alegre e está triste. Você quer e não quer. Você pensa e não pensa. É tudo fruto da sua alma. Já a consciência, comunhão, intuição e consciência, o espírito. Quando o homem peca, o corpo é danificado pelo pecado. A mente, vontade e emoção, que é a parte da alma, são danificados pelo pecado.
E duas partes do espírito, que é a comunhão e a intuição, são danificados pelo pecado. A única parte no ser do homem que permaneceu ativa e não foi mortificada pelo pecado é a consciência. Por isso que não precisa de um camarada ter a vida de Deus dentro dele, para ele saber se o que ele está fazendo, por exemplo, é correto ou não. Então esses escribas e fariseus, embora não tendo o Espírito, no espírito deles, eles tinham consciência do pecado, certo? Aí Jesus vai logo no ponto: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, ou seja, aí não precisou de ninguém, meu irmão, apontar para ele e falar assim: Flávio, você não pode jogar pedra não, viu? Você é um pecador. Não precisou de ninguém, irmãos, porque 1 João fala que a unção que nós habita, 1 João 1, ela é responsável de nos ensinar todas as coisas. Então, não precisou de um virar para o outro e falar: joga a pedra no chão que você está cheio de pecado. Eu te conheço, rapaz, eu te conheço seu passado, viu? Eu fico, irmãos, pensando, tem muitos aí que não estão avançando na vida de Deus ainda. Creram no Senhor, confessou os pecados, recebeu o Senhor, foi batizado e ainda estão se importando com o que o povo fala do seu passado de 10 anos, 15 anos atrás. Não avança nunca. Porque o povo está falando o que você era e deixou de ser, irmãos. Paulo fala em Coríntios que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Certo? Então, não precisou de ninguém apontar o erro do outro. Bastou olhar para si, meu irmão. O seu pecado. Aí o que aconteceu? Foram-se, retirando um por um, a começar por quem? Por que será? A começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Agora você imagina todo mundo jogando sua pedrinha, despistado, né? Eu não vou dar na cara, porque tem gente aqui do meu lado. É igual o Jó, quando o Jó é acusado de ser um pecador pelos os 3 amigos, não é isso? O que Jó faz? Jó, apresenta o que ele tinha dentro de si, que é o Bemonte e o Leviatã. Mas aqui não, aqui cada um despistou. Meu pé coçou, que agora jogou a pedrinha no chão, meu irmão, e saiu despistado. Ninguém viu. Porque eu sei que eu tenho pecado, mas agora não vou dar da cara para os outros. Irmãos, saíram todos eles. Por que saíram todos eles? Porque todos eram pecadores. Romanos fala que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram. Saiu um por um, ficou quem? A mulher e Jesus. Agora imagina você. Certo? Você diante do Senhor. E agora? Agora o julgamento vai ser mais pesado, né? Porque uma coisa é o julgamento dos homens, outra coisa é o julgamento do Senhor. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém. Lembra que quando eles saíram, Jesus estava o que ainda? Depois eu vou te mostrar o que ele estava escrevendo. Quando ele levantou, cadê? Cadê a turma? Cadê os acusadores? Ele fala aqui, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Certo? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Se ela fala Senhor, é porque ela conhecia com quem ela estava falando. Ela sabia com quem ela estava falando. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O único homem que pisou nessa terra, digno
de condenar alguém por causa de algum pecado ou de alguma falha, não ousou condenar, e muito menos eu e você, cheio de pecados. Nós não temos o direito, irmãos, de apontar o dedo para ninguém e acusar ninguém de nenhuma falha. Nós precisamos olhar para nós e orar para que a luz, vamos ver agora, a luz brilhe e ilumine o nosso interior. Irmãos, mas Jesus não ousou acusar. Por quê? João 3, volta rapidinho, deixa marcado em João 8, só para você ver que João 3, se eu não me engano, 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não foi enviado para julgar o mundo. Ainda na conclusão dessa era, que não está longe, na conclusão dessa era, não está longe, ainda vai haver um trono de julgamento. Um trono de julgamento para os que creram no Senhor, que fala lá em 2 Coríntios 5:10 e Romanos 14:10, que todos nós, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um preste contas de si mesmo ao Senhor. Apocalipse nos fala que haverá um grande trono branco para julgamento de todos os incrédulos. Ainda vai haver um trono, irmãos, mas hoje nós não estamos na era do trono de condenação. Hoje nós estamos na era do trono da graça. Graça e mais graça, João 1, capítulo 49, e todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Hoje nós estamos na era da graça. Jesus não veio para acusar aquela mulher, mas é interessante que ele falou o seguinte com ela: vai e não peques mais. Horas. Como que, se nós nascemos herdando o pecado está em nós. Como que essa mulher, se você acha que essa mulher não pecou de novo? Essa mulher pecou, irmãos, porque 1 João fala, 1 João 1, 19, 18, não me lembro agora. Fala que todos nós somos pecadores. Essa mulher não pecou de novo? Pecou. Mas Jesus falou, vai, em outras palavras, vai e não caia nesse mesmo pecado que você foi aqui exposta por ele agora, por causa dele agora. Ou seja, em outras palavras, o Senhor está falando, vai e não adultere mais, entendeu? Não é não, agora você não vai pecar mais. Não é isso. Vai e não adultere mais. Certo? Então, irmãos, passando esse momento aqui, entra no versículo 12 e fala o seguinte: de novo, lhes falava Jesus dizendo. De novo. Você não ama esse de novo lhes falava Jesus? Cada manhã, quando você acorda, o que está acontecendo? De novo lhes falava Jesus. Quando você abre a sua Bíblia, o seu alimento diário, quando você abre ali para desfrutar da imersão diária, quando você abre, irmãos, o que está acontecendo ali? De novo lhes falava Jesus. Irmãos, que maravilha! Isso não é maravilhoso para você? De novo lhes falava Jesus. Não é de novo me falava minha esposa que eu deixei a cama sem arrumar, a toalha molhada, o copo sujo em cima da pia. Isso aí, irmãos, quando vai falar de novo é complicado. Mas Jesus não. De novo lhes falava Jesus. Fala com o irmão que está do seu lado. De novo te falava Jesus. De novo lhe falava Jesus, dizendo, eu sou a luz. Primeiro item, luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Tem um porém aqui. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz. Então Jesus aqui, ele é tanto a luz do mundo quanto a luz da vida. O que é a luz do mundo? Vamos para Gênesis 1 rapidinho comigo, por favor. Gênesis 1.
O que é a luz do mundo? Gênesis 1, para você compreender aqui. Gênesis 1 fala o seguinte. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus. Então é tudo pela palavra. Tudo que você tem noção de existência veio pela palavra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Essa luz é a luz do primeiro dia, como lemos aqui, olha, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Essa luz é a luz que faz separação entre trevas, entre dia e noite, entre trevas e luz. Certo? Essa luz do primeiro dia, irmãos. Senhor Jesus. Como é que eu te falo? Sabe quando você tem uma falta, todos nós temos, tá? Quando você está num erro, quando você sabe que você tem algo ali que você precisa tirar da sua vida, ou você precisa deixar isso de lado, ou você precisa, como dizem por aí, né, largar a mão disso. Todos nós sabemos ou não? Aí você está quietinho aqui ouvindo a mensagem, aí de repente a palavra, você ouve a palavra, você lê, aí aquilo parece, opa, parece que Deus falou comigo aqui agora. Aí você se sente até meio envergonhado, não é isso? Isso porque você foi exposto. Não foi eu que apontei o dedo para você, ou nenhum de nós, e falei, olha, você está fazendo isso, mas você precisa mudar. A luz, que é a palavra, iluminou as suas trevas, porque você estava em treva. Certo? Aí você o que? É iluminado. Era o que aconteceu com os anciãos dos fariseus e escribas. O que eles foram ali, Flávio? Iluminados. Porque a luz que foi a palavra de Jesus, que Jesus disse, iluminou eles. E eles, pela consciência, eles falaram, olha, nós temos pecado sim, mas por não ter a luz do quarto dia, que nós vamos ver aqui agora, somente a luz do primeiro dia não é suficiente. Eles foram iluminados pela luz do primeiro dia. Mas eles precisavam da luz do quarto dia. Vamos ler aqui agora. Porque somente com a luz do primeiro dia, o que acontece com o homem? Ele foge de Deus. Somente a luz do primeiro dia. O que é a luz do primeiro dia? Para você entender que bem... Deixa eu ler aqui para você entender o que é a luz do quarto dia agora e eu termino de explicar. Versículo 14 de Gênesis 1 fala: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros. Quais que são os dois grandes luzeiros? O maior para governar o dia. O que nós temos no dia? O sol, certo? E o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. A luz do primeiro dia, ela ilumina o homem e expõe o pecado do homem. Mas se o homem não tem a luz do quarto dia, o que a luz do quarto dia faz? A luz do quarto dia governa o homem, direciona o homem, dá caminho para o homem. Ou seja, a luz do primeiro dia expõe o pecado, a luz do quarto dia pega o homem pela mão e fala: agora eu vou te mostrar o caminho que você tem que andar, para você não pecar de novo. Certo? Somente a luz do primeiro dia não é suficiente, porque não foi suficiente para os escribas e fariseus. Eles,
Mas quem tem a luz do quarto dia? Aqueles que decidiram seguir o Senhor. Certo? Aqueles que decidiram seguir o Senhor. Esses têm a luz do quarto dia. Vai para 1 João, rapidinho comigo. 1 João não, João 1, perdão. João 1. Senhor Jesus, versículo 4 fala o seguinte. João 1,4 fala: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz, a vida estava em quem? Nele. Nele quem? Jesus. A vida estava em Jesus e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Ou seja, treva nenhuma prevalece contra a luz. Aí vem falar de João Batista. João Batista testemunhou a respeito da luz, não é isso? Versículo 8 fala: ele não era a luz, ele quem? João Batista. Mas veio para que testificasse da luz, que é Jesus. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus. Jesus, certo? Aí versículo 10 fala: e o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Versículo 14 fala o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, irmãos, Jesus, a palavra vem, primeiro dia, a luz do primeiro dia, ilumina, fala: ó, você está errado, viu? Porque, irmãos, quem tem comunhão com o Senhor sabe. Não se você está fazendo certo ou errado, mas se você está fazendo ou não a vontade de Deus. Se isso agrada ou não agrada a Deus. Aí está havendo separação. Então você entendeu a respeito da luz do primeiro dia? A luz do primeiro dia expõe o pecado, a luz do primeiro dia mostra, né? Porque, irmãos, nós estamos nesse local aqui. Está tudo claro, não está? Tudo claro. Se apagarmos todas as luzes, se não tivesse a luz ali, a iluminação na rua, você não veria nada. A sujeira estava aqui. Certo? Está sujo, algo errado. Você não vê porque você estava no escuro. Mas quando vem a luz e disse Deus: haja luz, e houve luz, aí o que a luz fez? Mostrou a sujeira. Luz do primeiro dia. Mas e agora? O que eu faço com essa sujeira? Eu vou varrer para debaixo do tapete? Não. Aí vem a luz do quarto dia, que a palavra, pela palavra, o Senhor te mostra como que você vai limpar a sujeira, ou como que essa sujeira vai ser retirada dali. Essa é a luz do quarto dia. Abra comigo rapidinho. João 3. Vai um pouquinho para frente aí. 19 fala: o julgamento é este. João 3,19. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que... Ou seja, a luz os homens já tinham visto, mas entre escolher a luz ou as trevas, eles escolheram as trevas, certo? Por isso que fala: amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Então o homem, quando ele tem obra má, ele não quer saber de nada com a luz. Certo? Por que, irmãos, você acha de tanta resistência sua no primeiro dia, ou segundo, ou terceiro dia que alguém te chamou para vir numa reunião da igreja? Por que vieram tantas desculpas? Ah, não, hoje eu não estou podendo, hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso, amanhã ou semana que vem. Por quê, irmãos? Por causa disso aqui, ó. As obras eram más. Não porque você é um assassino, era um assassino. Não porque você fazia. Eu estou falando questão de pecado que todos nós temos. O homem é pecador, ele nasce no pecado. Então o pecado não quer nada com a luz, né, filha? Por isso que há resistência com a luz, contra a luz. Não, eu vou, você ainda, Senhor Jesus, ainda acha ainda que vai ter aquele negócio de, com perdão, viu, irmãos, com todo perdão, vai ter aquele negócio ainda de revelação, né? Ó, tem alguém aqui, tá errado aí, viu?
Tem alguém que está errado aí, está fazendo errado aí, ou está deixando de fazer. Irmãos, ninguém está aqui para apontar dedo para ninguém, acusar ninguém não. Isso aí cabe ao Espírito de Deus que está em você. Então a pessoa não quer nada, porque as obras eram passado. Graças a Deus, porque eram. Não fala eram. Aleluia. Aleluia, pero eram. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. E não se chega para a luz. Por quê? Se eu chegar, eu vou ser iluminado. A fim de não serem arguidas as suas obras, ou expostas as suas obras, ou mostradas as suas obras para todo mundo? Não, para você mesmo. Eu acho engraçado o homem, né? O homem, ele peca, ele falha, mas ele não quer que Deus fale com ele que ele falha, ele sabe que ele falha. O homem é um bicho complicado, ele é interessante isso aí. Por quê? Não é ninguém que vai apontar o dedo e falar com você, não. É o próprio Espírito, a vida que na palavra, que é a luz, vai falar no seu coração. Falou, ó, muda isso aí, meu querido, você está errado. Certo? Aí ele não quer. Aí o versículo 21 fala, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Então, irmão, se você está aproximando-se da luz, é porque você está andando na verdade, ou praticando a verdade, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque feitas, não obras feitas às escondidas, ou na noite, ou na escuridão, ou em trevas, mas toda obra que é feita em Deus, Deus deseja manifestá-la. Porque essas obras glorificam a Deus. Entendeu? Acabou meu tempo. Senhor Jesus. Tem escrever no chão, né? Senhor Jesus. Jesus, por 2 vezes, lembra que a primeira vez, vai para João rapidinho, João 8, versículo 6 fala, isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Lembra, irmãos, que ninguém pode acusar, ninguém é acusador de ninguém, ninguém é juiz aqui, entendeu? Cabe ao reto juiz, né, julgar. Para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E o outro versículo que está no versículo 9, né? Não, 8, fala o seguinte: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Talvez esse escrever no chão ali, Jesus fala e abaixa de novo. Talvez eu vou dar um tempo para vocês pensarem na situação de vocês. Vou dar um tempo para vocês, né, pensarem se vocês têm ou não pecado, que todos têm, e se vocês vão ou não atirar a pedra. E Jesus inclinou-se e continuou escrevendo. Mas Jeremias 17 nos dá uma dica aqui. Jeremias 17. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jeremias 17, versículo 12 a 14. Jeremias 17, 12 a 14 fala: trono de glória, enaltecido, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Aqui está falando de trono, e trono refere-se a juiz, e a juiz refere-se a julgamento, certo? Versículo 13: ó Senhor, esperança de Israel. Então ele é a nossa esperança. Todos aqueles que te deixam serão. Então, irmãos, não queira se afastar da luz, não queira se afastar da palavra, não queira se afastar do Senhor. Porque os que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Porque abandonam o Senhor, a fonte. A mulher ficou no melhor lugar, ela ficou no lugar da fonte. Quem só
viu o pecado. O que o Senhor queria com aqueles escribas e fariseus, né, Flávio? A mesma coisa que ele queria com Adão e Eva, quando eles pecaram. Quando Deus chama Adão, é interessante, não foi Adão o primeiro que comeu o fruto, foi Eva. E Deus chama na responsabilidade, Adão, então cuidado aí os maridos, os cabeças, os varões. E a responsabilidade vai ser primeiro nossa. Princípio, irmãos, a palavra nos fala isso. Adão, cadê você? Não chamou Adão onde está para condená-lo. Deus não perguntou, leia depois Gênesis 3, Adão, o que você fez? Quando a pergunta é o que você fez, já vem um tom de condenação, não é, Flávio? É igual a mãe de muitos aqui, talvez quando você era criança, sua mãe só perguntou, o que você fez? Ei, irmão, podia preparar o lombo, né? Podia preparar o lombo, meu irmão, porque era problema. Fulano, o que você fez? Meu irmão, prepara o lombo que o negócio vinha quente, não é isso? Deus não perguntou a Adão o que você fez. Deus pergunta a Adão, onde estás? Esse onde estás não era para condenar Adão. Esse onde estás era para dar a Adão uma oportunidade de Adão confessar o que ele tinha feito para Deus. Senhor, verdadeiramente, eu pequei, Senhor. Senhor, a luz iluminou, luz do primeiro dia. Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei. A luz do quarto dia vinha capacitá-lo para andar nos caminhos, para não pecar mais. Então, irmãos, o que Deus queria com aqueles escribas e fariseus? Não era para que eles se retirassem um por um, é para que ao serem iluminados, eles reconhecessem o pecado e ficassem próximo ou junto daquele que é a fonte de água viva, para ganhar a luz do quarto dia. Amém? É isso aqui, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que me deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim, todos apartaram, ficou só a mulher, não é isso? Será escrito no chão, porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Aí para a mulher que ficou, qual que foi o resultado por ela ter ficado na presença do Senhor? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Foi o que a mulher foi, curada e salva. Amém? Jesus é o Senhor. Pequenos grupos, vamos compartilhar um pouquinho, tá? Do sentimento que nós ganhamos durante a semana, por meio da palavra. Amém? 4, 5 irmãos no máximo.